Nesta quinta-feira, 29 de janeiro, no programa Alô, Alô, Morro Redondo, a gente recebe o servidor da Secretaria de Saúde do município de Morro Redondo, Márcio Zanetti, o Márcio que vem conversar com os idosos do município e também com a população em geral, pois um dia a gente vai ser idoso, né? Então é importante, e ele vem falar do projeto desenvolvido desde o ano passado, Viva Mais Viva Bem. Ele vai falar então de alguns assuntos importantes do trabalho desenvolvido no município, onde tem grupo, ele vai falar também, e como o pessoal pode participar. E o que é o objetivo também desse projeto? Ele que atua na Secretaria de Saúde, tem uma função, mas tem alguns horários que o Márcio realiza atividades com a comunidade. Boa tarde, Márcio, bem-vindo na programação da Bonfim. Fazia tempo que a gente queria conversar contigo. A ideia era logo no início, quando você começou esse projeto no município, mas aí devido à correria e também você com muitas atividades não teve tempo, mas agora o Márcio nos procurou e disse, olha, numa quinta-feira quero conversar sobre os idosos na Bonfim FM. Boa tarde. Boa tarde, Jones. Boa tarde, Rádio Bonfim FM. Boa tarde, comunidade de Morro Redondo. Mas essa conversa a gente está tempo, né, para ter, mas como a gente tinha os grupos à tarde, não conseguia ter esse horário. Na quinta-feira, um dos grupos passou para de manhã, então a gente tem esse horário agora, a disponibilidade de vir à rádio para falar um pouco desse programa, né? Também trabalho na parte da regulação, né, pelas manhãs, e a gente faz esse trabalho também do projeto Viver Mais e Viver Bem. O que eu quero falar um pouco? Eu sou técnico de enfermagem de profissão e bacharel em educação física, pós-graduado em prescrição de exercício para grupos especiais. E eu sempre falo que como técnico de enfermagem a gente trabalha mais com a doença, né? Como educador físico trabalha mais com a saúde. Na parte da regulação ali, geralmente a gente trata mais a doença e nesses grupos a gente trata mais a saúde. Teria que ser sempre assim, tratar mais a saúde do que a doença. E o que eu quero falar hoje, Jones? Falar sobre o processo de envelhecimento, né? Sobre o processo de envelhecimento, sobre a epidemiologia do envelhecimento, sobre as síndromes metabólicas e as doenças associadas, também o manejo de estresse, a medicina do estilo de vida e o papel também do exercício físico em cada uma dessas questões. Márcio, só para salientar, quando é que começou esses grupos? Foi logo em seguida que você, antes era vereador, e nessa gestão você acabou sendo servidor. Quando é que começou esse trabalho? E antes já tinha algum trabalho sendo desenvolvido anteriormente no município? Sim, esse trabalho já começou lá pelo CRAS, né? Esses grupos, tinha 2 grupos, onde eu acho que o primeiro professor foi o professor Tiago, né, que fez um belo trabalho, até hoje as pessoas comentam também, e depois a Duda, né, ali da assessora da Angélica, assumiu esses grupos, e a partir de março, quando eu entrei, a Angélica viu a necessidade, viu a maneira que eu queria fazer algo também diferente na área da saúde, trabalhar mais com a prevenção, lançou esse desafio então para a gente trabalhar com esses grupos especiais, os que já tinham, né, os idosos, e que a gente montasse outros grupos. Hoje nós temos 5 grupos, né? Quando começou, quantos grupos tinha? Tinha 2 grupos, o grupo do centro e o grupo da Medianeira, parece. Eu peguei esses 2 em andamento. Hoje a gente já tem mais 3 grupos, né? Só não tem mais ainda, infelizmente, por falta de braços, né? A gente quer ampliar esses atendimentos, esses grupos aí. A gente vai logo em seguida também falar um pouco sobre isso, o que a gente está pretendendo futuramente para poder ampliar e dar mais acesso àqueles que ainda não conseguem chegar nesses grupos. Lembrando, você se lembra de quantos idosos tinha no início e quantos fechou o ano? Hoje a gente atende mais de 100. E no início? No início tinha em torno de, acho que uns 40, 50, não me fala a memória agora.
Então teve um crescimento quase mais do que o dobro. Sim. O crescimento, então. E o que é importante? Desde a primeira vez que a gente fez lá, o Senar teve em Morro Redondo. Aquela atividade que teve lá. Teve os exames para as mulheres e os homens. Onde eu pude falar um pouco sobre atividade física, sobre exercício físico. Dali já surgiu a necessidade de outros grupos procurar a Secretaria de Saúde e a gente fazer esse grupo. Então eu sempre digo, hoje é fundamental também que a rádio está aqui para mostrar isso, né? Levar o conhecimento para as pessoas que muitas vezes, às vezes a gente não tinha esse conhecimento e às vezes as pessoas também não têm. Então tu levar o conhecimento para mostrar a importância que tem, né, o exercício físico na nossa saúde, o impacto que tem na nossa saúde, vai ter muito mais procura, com certeza, depois dessa entrevista aqui também, provavelmente, Jones. No meu público aqui, muita gente nos ouve, Márcio, então, pessoal da colônia, pessoal da cidade, muitos idosos nos ouvem. A gente sabe que o pessoal participa muito aí, ativamente, de bailes da terceira idade. É sábado, é domingo, na primeira segunda do mês, às vezes tem algum baile durante a semana também. Então o pessoal tem um grupo que vai nos bailes. Tem outro grupo que gosta de ir na cancha de bocha, jogar uma carta, né? Então, outros vão na igreja, né? Então, uns gostam de viajar, mas tem muitos idosos que acabam não fazendo nenhuma atividade nem outra e ficam em casa. Exatamente. Então, essa questão, mas tem alguns cuidados de participar desses projetos. Até você pode, eu vou atropelar um pouquinho, Márcio, nos pontua hoje. Quais dias da semana tem encontro dos grupos? Em qual localidade você tem os grupos aqui no município? Segunda-feira, às 2h da tarde, no Açoita Cavalo, na comunidade Nossa Senhora de Fátima, passando a Pinto Martins. Terça-feira, no Centro de Eventos, aqui no centro. Que horário? Às 2h também. Então é segunda no Açoita Cavalo. Terça no Centro de Eventos. Quarta-feira, lá no Açoita Cavalo, quase na saída lá na comunidade, que agora não me vem à memória o nome da comunidade, passando o cemitério ali à direita, na entrada da Bom Pastor, acho que é. Quarta-feira às 2h. Na quinta-feira, pela manhã, ali na reserva, na escola Conde Afonso Celso. Na sexta-feira, às 2h da tarde, na comunidade Medianeira. E já vou meio atropelar também, mas depois no final eu falo sobre isso também. E a gente quer ampliar, Jones, essas atividades para as unidades básicas de saúde. Mas mais adiante eu vou falar o porquê que a gente quer ampliar dentro das unidades de saúde. Então, importante então é a semana cheia, né? Só muda um dia, que é quinta-feira de manhã ao invés de tarde. Sim. Os outros dias é de tarde às 2h. Quanto tempo leva a atividade? Até para os idosos saberem. É todo o tempo com atividade ou tem alguma descontração, algum momento de descanso? Como é que funciona, Márcio? Geralmente 1h30 de atividade, né? Geralmente com um pouco de descanso, né? A gente não tem tempo para descanso, a gente tem que, claro, sempre respeitando a fisiologia de cada um, né? O que a gente sempre faz no início? A gente sempre faz um aquecimento articular, né? A gente aquece as nossas articulações. Para que aquecer a articulação? Para que a gente libere um líquido sinovial, lubrificar nas articulações para fazer a nossa atividade. Fazemos um trabalho também de mobilidade. Para quê? Para a gente ganhar amplitude de movimento, né? Muitas vezes tu ouve dizer, o jogador de futebol faz muita mobilidade para melhorar o seu rendimento de campo, a amplitude de movimento, para ele saltar mais, para ele correr mais. E nós, os idosos, a gente trabalha bastante mobilidade, que é para a gente dar autonomia funcional para esses idosos poder caminhar, poder subir uma escada, poder sentar, poder deitar, poder levantar, com essa autonomia. Então, fazendo isso, e depois a gente parte para o exercício. Muitas vezes esse início, ele já é uma atividade já bem interessante, porque você mexe com as pessoas. Às vezes a gente faz lá e a pessoa já terminou. Não, esse aí a gente fez o aquecimento. Agora nós vamos para o treinamento, para o exercício físico em si. E no final a gente sempre faz um resfriamento. O que é o resfriamento? É um momento de relaxamento, onde tu faz com que o teu corpo volte ao normal, a tua pressão arterial estabilize e tu vai seguir tua vida normal. O que é recomendável, sim, esse projeto 60 anos para cima, que é o idoso,
esse público? A princípio 55 anos. Já um pouquinho antes dos 60? Um pouco antes, dependendo da situação que a gente tenha que ter. Acima dos 50, dependendo da situação, pode procurar, Márcio. Sim, e aí tem que fazer algum cadastro na Secretaria de Saúde, no CRAS? Como é que funciona? Ele tem que ir no CRAS e se cadastrar, fazer um cadastro único ali no CRAS. Depois, ou pode me procurar lá e depois oriento também que passe no CRAS, que é fundamental. Por que esse cadastro? Que vem recurso para isso. E a gente precisa de dados, lá o CRAS, a Mara precisa desses dados lá, para que poder inserir num sistema para que cada vez mais venha mais recursos para a gente comprar mais equipamento. E também, desde o início desse projeto, né, também agradecer ali os demais que fizeram antes, o professor Tiago, a professora Duda, e também agradecer ali, primeiramente também o prefeito municipal, a Angélica, nossa vice-prefeita, e a nossa secretária de saúde ali, que acreditaram nesse projeto, ali o próprio Cláudio ali dos transportes, junto com o Ronaldinho ali da manutenção, que hoje disponibilizaram um carro, uma viatura ali para a gente levar os equipamentos, porque isso antes não tinha, e a Duda geralmente ela ficava dependendo de carro para levar, para trazer, muitas vezes só tinha pouco tempo e às vezes e não conseguia ir, e eu sempre digo, quando eu comecei, assim, eu preciso de um veículo, porque isso que a gente vai fazer, isso é levar a saúde. Então a saúde tem que ser em primeiro lugar, né? A nossa saúde é o nosso bem maior, nós não podemos estar assim, tu tem meia hora só e depois tem que vir embora. Não, a gente tem que ter aqueles... Eu sempre digo para as pessoas, cada hora que tu faz é em torno de 2 a 3 horas de vida que tu ganha no teu banco de saúde. Então tu tem que ter esse tempo para fazer um trabalho e tentar fazer um trabalho bem feito também. Lembrando, Márcio, um destaque que você falou então, além das orientações, fazer o exercício ali, que faz ali o idoso sozinho ali, mas ele também, vocês têm um auxílio de equipamentos também, que são levados materiais para o idoso realizar as atividades. Sim, alguns tipos de equipamento você pode citar que é utilizado durante a atividade? Bom, hoje a gente tem bastões com carga, nós temos cama elástica, nós temos step, nós temos medicine ball, nós temos peso, praticamente nós temos uma academia ambulante, né? E muitas coisas que a gente não tem numa academia, a gente tenta improvisar, fazer de uma forma que o próprio idoso consiga fazer, mesmo não tendo carga, que é o peso, mas a gente faz de uma forma que o peso seria o peso do corpo e muitas vezes alguma repetição, algumas paradas estratégicas que a gente faz ali, que simula como se fosse o peso, porque o músculo tem que dar atenção para ele. E o que eu oriento sempre? A gente geralmente diz assim, mas muitas vezes até as próprias academias daqui e órgãos de saúde, então, quando vê vai tirar cliente das academias, pelo contrário. O que eu oriento sempre para as pessoas aí? Nós precisamos de 150 minutos por semana de atividade física para constar como remédio, para que a tua saúde melhore e provavelmente você não precisa tomar medicamento, mas o exercício todos os dias. O que eu oriento? A gente faz uma vez é melhor do que nada. Lá no açoite até o pessoal consegue 2 vezes, que é lugar diferente, mas eles conseguem ir. Então, 150 minutos por semana, eu oriento, procure uma academia, procure um estúdio de pilates, procure algo do tipo de saúde que tenha no município e tenta, né, e faz. Isso eu sempre oriento, eu acho que está sendo bem divulgado, assim, mesmo fazendo ali comigo, as pessoas também procurem outras instituições que eu oriento procurar e para dar uma sequência, porque a gente precisa 150 minutos por semana, ou seja, todos os dias 30 minutos uma atividade física ou 3 vezes por semana de 1 hora. Outra questão, vestimenta, o que você orienta o pessoal que vai para fazer uma atividade nos grupos contigo, né? Ou vai fazer nas academias, ou vai também nas clínicas, o pessoal faz pilates, outras atividades aí, né? O que você orienta? E tem que levar uma garrafa de água junto? Essas orientações? As vestimentas o mais leve possível, um tênis bem adequado, né? Eu sempre digo, a pessoa que é diabético, né, é importantíssimo o diabético, aquele que é diabético, tanto tipo 1, tipo 2, que a gente vai falar depois um pouco sobre também, é fundamental fazer exercício físico com meia branca. Por quê? Porque geralmente o que acontece? Às vezes o diabético ele não tem sensibilidade muitas vezes nas extremidades do corpo. Muitas vezes feridas nos dedos que ele não sabe, não vê e não dói. O
que vai acontecer? Quando ele fazer atividade, tanto a caminhada, tanto outro tipo de exercício, depois que ele vai tirar aquela meia, ele pode observar naquela meia se há sangue ou não. Então é um autocuidado para ele. E outra dica é que sempre tentar usar a meia do lado do avesso. Não botar aquela costura, quem é diabético, aquela costura que também vai machucar. Então a meia do lado avesso e, se possível, branco, que é para a gente já monitorar. De repente tem um sangramento ali no iniciozinho, tu tem como cuidar. Você daqui a pouco aquele pé vira uma ferida, aquela ferida necrosa, daqui a pouco ele perde o pé, daqui a pouco ele perde a perna, e aí, imagina o que vai ser para a saúde dessa pessoa. E a garrafa de água tem que levar junto. A água também, a gente vai falar um pouquinho depois sobre a importância da água. De repente eu posso já antecipar que muitas vezes as pessoas falam para nós tomar água. Isso para mim também, sempre chegava, tem que tomar água. Mas muitas vezes não te explicava o porquê da água. Por que eu tenho que tomar água? Né? Por que é bom? Uma das coisas que eu digo sempre, quando tu acorda de manhã, o porquê que é bom tu tomar água, uns 600 ml de água. Nosso corpo, ele trabalha toda noite. Tu está dormindo, é a hora que nosso corpo vai fazer a varredura das coisas ruins ou boas que tu fez durante o dia. Ele trabalha toda noite. Quando chega de manhã, as células nossas estão murchas, elas estão cansadas, estão sem água. Né? E por que tem que tomar essa água? Para te já hidratar a tua célula. É como se for, eu gosto muito de fazer esse parâmetro, assim, o corpo nosso como uma máquina e como casa também. O que acontece num carro? Tu tem que botar água no radiador, senão tu não vai sair, vai secar esse radiador. Né? Tu vai sair, logo em seguida o radiador do carro vai parar. E nós a mesma coisa. Se tu não tomar essa água de manhã para hidratar a tua célula, tu já vai começar, vamos dizer assim, meia boca. Então, se tu te lembrar que tem que tomar essa água de manhã, já vai ser bastante, já vai ser de grande valia estar vindo aqui. Né? Fala sobre isso. Outra coisa da água também, que é muito importante, muitas vezes hoje, quem é que não tem dor nas costas, quem é que não tem uma hérnia de disco hoje? Né? O que acontece? Nossos discos paravertebrais, aqueles amortecedores que nós temos na coluna, que são judiados diariamente, mesmo estando sentado aqui como a gente está, e a coluna está comprimindo aqueles disquinhos, e muitas vezes aqueles discos são 70%, 80% de água, e a gente tem a água que a gente toma hidrata esses discos paravertebrais, né, melhorando o amortecimento deles durante os anos. Imagina se tu não toma o que a gente tem que tomar em torno de 2 litros, 2,5 litros até 3 por dia de água. Eu falei só duas coisas, mas tem muito mais. O teu sangue começa a engrossar a partir dos anos. E uma questão, quando tu falou na água aí, pode beber bebida de álcool e fazer atividade contigo ali, mas vou dar problema. Prejudica a atividade que vai fazer ali. Porque às vezes tem pessoas que não tomam água. É refrigerante, é o chimarrão, é um café, mas não é água. Tem gente que diz que não gosta de tomar água, né? Porque às vezes não gosta da água da Corsã, né? Por causa do gosto, do cloro. Então, outros só tomam água mineral. Água mineral também se fala que não é muito bom tomar demais, né? Que nem eu digo, Jones, quantas vezes tu não tem o conhecimento, que nem eu também não tinha, de só me dizer que eu tinha que tomar água, não dizer porquê, né? Até agora eu me lembrei também dessa da água, da nossa nutricionista Raíssa, que fala sempre, que quando tu não toma água, tem gente que não vai aos pés, não vai no banheiro, né? Custa de ir. Que às vezes não tá hidratado. E se tu não toma água, os teus órgãos vai tomar água do quê? Água do teu cocô. Né? Vai tirar a água daquele teu cocô para levar para as células, e aí o teu cocô vai ficar mais endurecido ainda. Isso é preocupante, até por a gente ver câncer de colo de reto, devido a não hidratação, a não tomar água. Então eu acho que se a gente levar esse conhecimento para as pessoas, da importância da água, tem que tomar água para hidratar tuas células, para que elas possam fazer o trabalho delas. Se tu tomar água pensando que tu vai melhorar o bolo fecal e ter o teu intestino tranquilo, porque hoje o que mais mata é câncer de estômago, que é um câncer silencioso, quando tu vai ver tu já está tomado. Então é importante da hidratação. E também nessa questão da pressão arterial também, depois seguinte a gente vai falar do sangue também grosso. O sangue grosso, o sangue nós temos o plasma é a forma líquida do sangue. Como é que estimula isso? Com água.
Então, quanto mais água tomar, mais o teu sangue vai afinar, mais... Porque eu só entrei nessa parte, Márcio, da questão da água. A gente sabe que a água se fala 2,5 litros, 3, da água em si. Não vale chimarrão, não vale café, não vale bebida de álcool, por exemplo. Porque se fala que a cerveja mesmo é um agravante também quando algum homem está com um problema na próstata, que pode ocasionar trancar a urina. Então, são questões que são fundamentais as pessoas pensar. Não é somar café, chimarrão e bebida de álcool junto na soma com líquido. Não é tudo que é líquido. O líquido simples, água, e alguns dias algo ruim sai também na urina, né? O que acontece muitas vezes? O próprio chimarrão também. Ninguém me dizia, o chimarrão não vale como água. Ele até vale, tem as propriedades deles. Só que o que acontece? Quem toma chimarrão vai ter que tomar mais água. Por quê? O chimarrão é diurético. Então não dá tempo do rim tirar as coisas boas da água, né, os nutrientes que a água tem para o corpo, não dá tempo dele tirar e ele já vai mandar embora. Então por isso tu tem que tomar mais água ainda. Quando toma chimarrão tem que tomar mais água. Então não é que não vale, mas tem que beber mais água para suprir aquela que tu está colocando fora. E como tu dissesse aí muitas vezes de suco, cerveja, refrigerante, o que acontece? Quanto porcentagem de água tem nesses não estou dizendo que não tem que tomar, né? Eu tomo também. Mas o que acontece? Muitas vezes o teu rim, o que ele vai fazer se tu não toma água? Que isso é importante. Ele vai tirar a água daquilo ali. Tu imagina tu tomando um suco esse de pacotinho. É horrível esse dia. Imagina o teu rim tendo que filtrar tudo aquilo para tirar um pouquinho de água para levar para o corpo. Imagina o trabalho que ele vai ter para fazer esse rim trabalhar dobrado, né? Trabalhar dobrado para tirar um pouquinho de água para levar para o resto do corpo. Então, se tu tomar água, a água ela já tem as propriedades naturais e essenciais para o nosso corpo. Não é que tu não precisa, que não tome. A gente toma, né? A cervejinha de vez em quando, né? Mas a gente tem que tomar água também. Márcio, então vamos agora entrar nos assuntos ali, né? A gente falou um pouquinho já da preparação, de como é que é para fazer as atividades dos grupos e a importância, né? E falando de alguns assuntos que são bem importantes, bem relevantes. Essa questão do envelhecimento, ter um envelhecimento mais saudável, chegar na terceira idade mais tranquilo, podendo realizar as atividades. Muitas pessoas às vezes chegam aí e você diz, olha, vai fazer uma atividade, me dói a perna, me dói o braço, dói as costas, não aguento ficar muito tempo sentado, nem deitado. Às vezes está utilizando até uma bengala para ter uma segurança, para não cair algum tombo e sofrer uma fratura, que também os idosos também. Nos fale dessa relação. Tem algum risco de uma pessoa que teve alguma fratura, tem os ossos gastos, tem carência de cálcio, de ferro, né? Então tem esses riscos aí de sofrer algum tombo, cair. Como é que funciona nessa questão assim dos grupos? É só aqueles idosos que estão bem de saúde, que participam das atividades, ou aqueles também que têm algumas doenças, têm alguns problemas, que também vão participar dos grupos? Bom, Jorge, vou só antecipar um pouco, depois a gente fala mais um pouco, né, para me dar início ali a questão também. Hoje a gente atende nesses grupos, a gente faz uma atividade coletiva, né? A gente trabalha com várias especificidades ali de doença, hipertenso, diabético, cardiopata, paciente com câncer, né? E a gente tenta fazer o que todos consigam fazer, e muitas vezes a gente não consegue atingir aquele que hoje eu vou falar um pouco depois sobre a sarcopenia, aquele paciente sarcopênico, aquele que está dentro de casa, que está quase acamado, aquele eu não consigo botar num grupo, porque não tem como cuidar ele. Por isso a necessidade da gente, eu vou falar mais adiante, de implantar isso dentro das unidades básicas de saúde. Então aí esse assunto mais à frente eu falo sobre ele. Então, vamos então, nessa parte então, a gente sabe que vai envelhecer, Márcio.
Mas tem como envelhecer por saúde, Márcio? Exatamente. Antes de começar aqui o processo de envelhecimento, eu vou só destacar que atividade física e exercício físico são duas coisas diferentes. Porque às vezes a gente escuta dizer, eu já faço atividade física, né? Eu varro a casa, eu penduro isso, eu faço aquilo, eu faço aquele outro. Mas tu está fazendo atividade. O que é atividade física? É tudo aquilo que tu faz desde que tu levantou da cama. Levantei da cama, me vesti, varrei a casa, lavei a roupa, botei, estendi, capinei. Isso é atividade. E o exercício físico, ele é prescrito dependendo de cada especificidade de cada um. Então é uma coisa diferente da outra, né? Então a gente, só para deixar bem claro que muitas vezes, eu já faço. Não, tu faz atividade, né? A gente precisa fazer o exercício para deixar te manter bem. Quem faz caminhada, quem faz, por exemplo, caminhada todos os dias, quem anda de bicicleta todos os dias, por exemplo, quem faz suas corridas, necessitaria de fazer uma atividade com um profissional, por exemplo, que tu está orientando, às vezes fazer os movimentos corretos, às vezes às vezes tu tem atividade do dia a dia, o seu trabalho às vezes é só sentado, ou quem trabalha na fábrica está só de em pé, o cara na colônia ali às vezes está pegando um serviço braçal, pega coisa pesada todos os dias, é um trabalho mais brutal, um movimento repetitivo ali, está sempre naquele mesmo movimento. Isso não só caminhada, bicicleta, essa atividade de trabalho, fazer essa corrida, tem que fazer outras atividades, esses alongamentos que vocês fazem, Márcio? Sim, hoje o que é o ideal? Eu sempre digo, são 150 minutos por semana de atividade física. Geralmente uma caminhada ela é mais tranquila, porque a caminhada muitas vezes não tem contraindicação, né? Uma caminhada moderada, dependendo da situação, ela não vai te fazer mal. Claro, sempre tentar um local que seja mais reto, que não tenha buraco, também que de repente tu vai caminhar num local que está ruim, tu vai melhorar o teu condicionamento físico, melhorar o teu coração, mas vai piorar a tua articulação, do quadril, do joelho, do tornozelo, né? Então por isso que a gente tem que ter hoje no município, e graças a Deus o prefeito já sinalizou aí que vai fazer uma pista de caminhada, né? Então isso é de grande importância já, porque se a gente quer dar um movimento para as pessoas, nós temos que criar a cidade do movimento. Hoje nós temos também, e a importância de procurar tanto um local, né, uma academia ou pilates, que é fundamental o trabalho de força hoje, que depois eu vou falar um pouco sobre sarcopenia, porque ali o profissional vai saber te orientar da melhor forma. Porque até a própria respiração, muitas vezes o respirar errado te prejudica a tua atividade física. A manobra de Valsalva, hoje, se tu trancar a respiração fazendo exercício, tem pressão alta, essa pressão vai subir. Então, um diabético, dependendo da situação do diabético, se ele usa insulina, se ele está com diabetes, se ele está com açúcar alto ou baixo, muda a prescrição do exercício. Então, por isso que ele tem que procurar até um profissional para que ele oriente, né? De repente ele está com a glicose baixa, ele não pode fazer tais exercícios, que a princípio vai baixar mais, ou se está alta, ele vai ficar mais alto ainda. Tem que fazer atividade que baixe aquela glicose, e se tiver alta, e se tiver baixa, um exercício para aumentar a glicose. Então isso é importante, procurar sempre sim aí um local de referência para ter essa situação. Hoje também a gente tem as academias ao ar livre, que muitas vezes tem aparelho aí que as pessoas não sabem utilizar, né? A gente até teve um dia ali na praça ali com o pessoal desse projeto, mostrando muitas vezes ali, todo mundo disse, isso aqui eu achei que era de um jeito, é do outro, não é para fazer isso. Então muitas vezes as academias ao ar livre hoje não é sinônimo de saúde, mas tu tem que ter alguém para instruir que elas façam o que tem que fazer bem feito. Daqui a pouco eles estão fazendo errado, daqui a pouco mais tu tá lá na fila da regulação, procurando um fisioterapeuta para curar o que tu fez errado ali. Então a importância dessa colocação. E lembrando que não é só porque às vezes você acha que está fazendo uma postura correta, mas aquele uma consequência que tem mais adiante no futuro é um problema aqui. Numa má postura acaba dando um problema depois mais adiante, na coluna, outro problema, né? Então as pessoas, tem muita gente que só anda de carro também, não faz caminhada, não faz essas atividades,
Sim. São fatores que são fundamentais. Mas para a gente não se alongar muito aí, pessoal, para não ficar muito longo, muito extenso, né? Vamos aí destacar alguns pontos principais, Márcio, mas essa foi uma conversa aí que a gente fez uma conversa, Márcio, aqui para salientar aos ouvintes, de falar como é que funciona o básico, né? E de como é que é para poder a pessoa já, certamente está começando os grupos aí já esse início de ano já, então as pessoas já saberem, olha, procurar, não vão te procurar também na secretaria ali, certamente na parte da manhã para obter algumas informações, ou no próprio CRAS, né? E ver o grupo mais próximo da residência para participar. E esses pontos, Márcio, chave aí, essa questão da fragilidade, a gente sabe que os idosos têm problema nos ossos. Isso geralmente a mulher tem mais problema do que o homem, porque a mulher entra na menopausa. E muitas mulheres entram na menopausa, tem um risco maior de fratura. A cabeça também. Então, às vezes não procura um médico, né, um ginecologista, para pedir algo, né? Às vezes tem alguma vitamina, né, algum cálcio, né? Então, às vezes necessita para evitar de ter algum problema. Então, esse recado aí, ainda mais nos idosos, chega na população idosa, já às vezes está com um problema já bem avançado. E a gente também que vai chegar nessa faixa etária também. Mas é importante falar dessa parte aí. Beleza, e que não impede, Márcio, de praticar atividade, né, no grupo, né? Então vamos lá mesmo. Então agora a gente só fez esse bate-papo, né? Agora nós vamos falar sobre... Foi o esquenta, né? Foi um esquenta. Lá na atividade não é assim, Márcio? O pessoal, Márcio faz uma meia hora com a turma e o pessoal acha, já acabou, Márcio? Podemos ir embora? Agora, não, tem mais uma hora, né? Vamos para a prática agora. Então, Jorge, o processo de envelhecimento, ele é um processo natural. Nós vamos nascer, crescer, envelhecer e morrer. Mas nossas atitudes, nossas escolhas, nosso estilo de vida vai fazer com que nós crescemos com saúde ou envelhecemos com doença. Então vai ser as nossas atitudes, as nossas escolhas e o nosso conhecimento também que a gente está levando aqui para as pessoas que vai fazer determinar essa questão do envelhecimento. Existem dois fatores na epidemiologia do envelhecimento. O fator de senescência e o fator de serenidade. O que é isso? Fator de senescência é tudo aquilo que é natural. Eu estou ficando velho, né, eu estou envelhecendo e estou de cabelo branco. Isso é um processo natural. Eu estou envelhecendo, estou ficando de barba branca. Processo natural. Eu estou envelhecendo, estou ficando com rugas. Processo natural. Tudo que foge disso é um processo de senescência que é patogênico, é doença. Estou ficando velho, estou ficando sem força. Isso é patogênico, isso não é natural. Estou ficando velho, estou ficando com pressão alta. Isso não é natural, isso é doença. Estou ficando mais velho, estou ficando com falta de mobilidade. Isso é um processo de serenidade que não é natural. Nós não podemos achar que isso é natural. É isso que a gente tem que passar. Nós não podemos achar que aquele idoso que não tem força, que não tem mobilidade, não tem flexibilidade, que não consiga levantar da cama sozinha, tomar seu banho sozinho, que duas coisas hoje fundamentais para o idoso é a autonomia e a independência. O que é isso? Eu tenho autonomia de tomar meu banho, mas eu não consigo tomar meu banho sozinho, então eu não tenho independência. O que vai acontecer se eu tomar um banho? Vou cair e vou fraturar um osso. Então eu tenho que ter a autonomia e a independência. E o que a gente está tentando fazer aqui é dar autonomia e independência para aquele idoso, que ele se torne um idoso independente, que hoje um idoso longevo que a gente chama. Hoje a gente vê que as pessoas estão vivendo mais, mas a gente tem que viver, eu gosto de uma frase que fala, viver anos de vida ou vida aos anos. Esse é o ponto-chave. E esse processo de envelhecimento vem nessa questão. E o que acontece com o envelhecimento? A partir dos 30 anos de idade, tu vê que já não é só os idosos, a partir dos 30 anos de idade, se tu não trabalha, não fazer força, se tu não fizer mecanoterapia, exercício resistido e a musculação, que são 3 palavras que é a mesma coisa, né? Você pode ter o quê? Sarcopenia e a dinapenia. O que é sarcopenia? Falta de músculo.
E o que é dinapenia? Falta de força. Mas muitas vezes, se eu disser para aquele idoso que ele tem que fazer musculação, ele vai dizer, não, eu não quero ficar fortão. Mas se eu disser para ele que ele tem que fazer meconoterapia ou exercício resistido, ele vai fazer. São abordagens diferentes, que é a mesma coisa, que a gente tem que passar para as pessoas para saber a importância que tem. Sarcopenia mesmo. Sarcopenia no idoso, ele leva o quê? Risco de queda, fratura, né? Falta de força. O osso fica fraco. O que nutre o osso? É o músculo. A única coisa que dá densidade óssea não é o cálcio, é o músculo que faz isso. Tá? E se tu está com sarcopenia, músculo sem músculo, o osso vai começar a ficar ruim. O que acontece? Osteoporose. O que é osteoporose? Vamos lá também, novamente, comparar. Quando tu faz tua casa, tu bota o telhado. No telhado tu bota a madeira. Aí o que tu faz? Tu passa óleo queimado, passa gelo cupim. E de vez em quando tu tem que ver como é que tá, porque senão vai descer, vai ceder, porque o cupim vai comer aquela madeira. E o cupim é a nossa artrose, vai comer o nosso osso. E a gente vai ficar fragilizado. O que faz a estrutura óssea no nosso corpo? Ele nos deixa nos manter em pé e nos também protege alguns órgãos internos, como o coração, como o pulmão. Então a nossa estrutura óssea é fundamental para a saúde, a integridade da nossa saúde e até da nossa postura. Então, o fundamental do treino de força, a musculação, mecanoterapia e o exercício resistido, é fundamental que o idoso faça no mínimo 2 vezes por semana um treino de força, que é para que não venha sofrer da sarcopenia, não venha sofrer da dinapenia. Outra doença também que acomete muitos idosos é a demência e o Alzheimer. E se eu perguntar uma coisa para ti, assim, ó, tem a dona Maria Becker também está nos acompanhando. Por exemplo, a pessoa teve um AVC, derrame cerebral, isquemia, né? Por exemplo, tem Alzheimer, tem mal de Parkinson. Ela pode realizar a atividade dos grupos que você desenvolve aqui no município, Márcio? Deve, só que nem a questão que eu te falei. Muitas vezes, como a gente faz um grupo, o grupo tu atende várias pessoas, né, um trabalho coletivo, muitas vezes, dependendo da situação da paciente, eu não vou conseguir dar uma atenção necessária para ela. Por isso que nós temos que criar dentro das unidades de saúde, para atender aqueles que precisam mais de uma de auxílio, muitas vezes, de fazer algum exercício. Tem exercício que tu não vai conseguir sozinho, tu precisa de um auxílio, e muitas vezes, dependendo da situação, nesses grupos, eu não consigo te dar esse auxílio. Por isso que uma questão até para enriquecer o que eu vejo assim, que na atividade hoje, você fala que tem ido pessoas de vários tipos de casos de saúde. Tem alguns que estão bem de saúde, mas tem muitos que têm vários problemas. E você falou que eles devem participar, mesmo tendo Alzheimer, mal de Parkinson, derrame cerebral, AVC, isquemia, porque é uma coisa que ajuda para eles, pelo menos, manterem ativos, né, como se diz, e ajudar Sim. na recuperação deles. Exatamente. Mas quem está nos ouvindo, Márcio, eu sei que você é um profissional do município, é remunerado, mas se alguém é voluntário, quer ser voluntário e ajudar você nas atividades do projeto, às vezes tem algum estudante que às vezes tem que fazer uma atividade voluntária, né? Por exemplo, de educação física, pode ter o apoio teu, Márcio, de ajudar e colaborar para auxiliar, às vezes algum idoso ali, né, tem que ter um auxílio, você diz, até para não ter o risco de acontecer, dele cair, acontecer algo, né, e de conseguir fazer um movimento, como se diz, o que ele pode fazer. Às vezes não consegue esticar todo o braço, né, Márcio? Não, a gente pode usar... Eu só estou te comentando porque eu digo assim, que é uma questão que é que nem o professor na sala de aula, ele não consegue dar atenção a todos os alunos. Sim. Tem alunos que têm mais facilidade de aprender, outros não. Não, hoje a gente tem, eu sempre falo, eu gosto muito das universidades, dos alunos, porque é uma maneira hoje, né, da gente conseguir mais braços para tocar os projetos. Hoje tem projetos da Anhanguera, né, que hoje vem os estudantes de psicólogo, né, que até foi um projeto de lei meu e da Silvia, juntamente com a nossa vice-prefeita que abraçou a ideia, que venha os psicólogos a falar tratar as pessoas aqui no município. É mais um trabalho que muitas vezes a gente tem uma fila grande lá e consegue suprir com a universidade. Então
é um trabalho que a gente pode pensar e já está pensando também para futuramente, tentar falar com as universidades, mostrar esse projeto, da importância que tem, e a gente tentar que venha mais apoiadores aí, que a gente possa, até já teve nos dias uns estudantes já num grupo meu lá, que a gente falou e mostrou como é que trabalhava, como é que fazia o projeto, então vai ser interessante. E outra questão, Márcio, também, certamente você pode até rapidinho dizer, evolução do pessoal que está participando dos grupos, uma questão que sempre o médico geriatra, eu nunca me esqueço de uma palestra que o irmão da Carolina Ramalho, infelizmente já faleceu, né? Mas ele deu uma palestra para os idosos, que muito idoso acha que ir no posto pedir um remédio para a doutora vai resolver o seu problema. Sim. E não é só o remédio que vai resolver o problema. E esse pessoal que está no grupo, já tem alguns que diminuiu o número de medicamentos, Márcio? Tem sim, tem pacientes que não estão tomando mais o medicamento da pressão arterial. Tem alguns que não diminuíram o medicamento da diabetes tipo 2, que a gente vai falar aqui depois. Porque eu vou falar o que faz exercício depois na diabetes tipo 2 e na pressão arterial. Claro que tu não pode substituir o remédio, sei lá, fiz uma vez só por semana, eu não vou parar de tomar o remédio, não. É que nem eu falei, 150 minutos por semana. Esse vai ser o teu remédio. Se tu não precisar, que aí sim, tu tem que ver, tem que consultar um médico, ver que se a pressão está normal, ir no médico, o médico vai dizer, então tu para com o remédio. Não vai ser o Márcio que vai dizer que tem que parar com o remédio. Não, é o médico. Tu vai lá e aí ele vai suspender. Não, tu faz então a atividade e faz também. E também eu gosto de dizer que o casamento perfeito é a nutrição e o exercício físico. Sem uma boa nutrição e junto com o exercício, que é fundamental, uma coisa depende da outra. Depende da nutricionista, depende do exercício para a pessoa tentar de repente emagrecer o objetivo que ela quer, né? E eu preciso também que a pessoa mantenha uma boa dieta. Hoje a gente tem ali a nutricionista Raíssa ali no posto de saúde, né? A primeira vez que a gente tem uma nutricionista nas UBSs, né? Então a importância, o prefeito viu a importância disso aí, de ter esse acompanhamento, de ter essa equipe multiprofissional, né, multidisciplinar dentro da unidade de saúde, que depois eu vou falar mais um pouco também. Então a importância é isso, a gente faz sempre um teste no início, teste de flexibilidade, teste de mobilidade, teste de equilíbrio, que a gente tem já um grande, mesmo com alguns com uma vez por semana, a gente já tem um ganho significativo, né? Não dá para ser 100%, porque de 100% teria que fazer no máximo 2 vezes por semana. Mas voltando à questão do processo de envelhecimento, Jones, a gente falou da sarcopenia, da dinapenia, da osteoporose, nós vamos falar agora sobre a demência e o Alzheimer. O que acontece muitas vezes? Nós temos uma proteína no corpo que se chama beta-mieloide. Essa proteína, ela migra muitas vezes para o cérebro. E o que essa proteína faz? Ela é tipo um chiclete. Quando ela vai para o cérebro, ela cola nossos neurônios, causando o quê? Confusão mental, a demência, o Alzheimer. O que é o papel fundamental do exercício? Quando tu faz exercício, principalmente a musculação, ou a mecanoterapia, ou o exercício resistido, teu músculo precisa de proteína. Tu trabalhou o músculo depois lá, quando tu for dormir, onde as coisas acontecem, ele precisa de proteína. Então tu tem que ingestar a ingestão de proteína. E essa proteína que migra para o cérebro, por não ter muitas vezes função, o que vai acontecer? O músculo vai tirar ela e vai trazer para o músculo, transformar em energia para o músculo, para regenerar esse músculo, e não migrando para o cérebro. Então, imagina só, tu não vai ter Alzheimer nem a demência. E aqueles casos que já têm o Alzheimer e a demência detectado, o que o exercício físico faz? Ele mantém quadros de que esse paciente possa ter sua vida normal. Outra questão que tem muito é a ansiedade, pessoal, né? E o estresse também. O idoso, ele, tá ali junto, né? Com crianças, muito barulho, muito agito, e já fica estressado. O que acontece, Jorge? Quando eu estou falando sobre a dinapenia e sarcopenia, a falta de autonomia funcional desse idoso. O idoso, geralmente, ele sempre foi o pilar da casa. Ele foi sempre a referência. E hoje, muitas vezes, ele não consegue dar essa referência
por não ter autonomia funcional. Essa é a palavra-chave. A gente tem que dar para eles uma reserva de saúde funcional para quando eles precisarem. Ter essa autonomia funcional para eles poderem fazer ter sua vida diária, ter sua força, poder levantar, poder se vestir, poder tomar banho, poder carregar o netinho, o bisneto, seja lá o que for. E o que acontece muitas vezes quando ele não tem força e está sarcopênico? Ele começa a ficar acamado, começa a ficar isolado. Aí vem o que? O que vai alterar? A saúde mental dele. E a saúde mental dele, né, ele vai ficar estressado, vai ficar ansioso, vai ficar deprimido. Aí já vai evoluir para quê? Para a doença mental. Aí nós já vamos ter que tratar esse idoso que tu já poderia estar tratando ele lá na sarcopenia muito antes. Né? Imagina, tu vê o tanto quanto, não é só uma coisa só, o impacto que tem na vida desse idoso, poder dar autonomia funcional para ele, para que ele tenha independência, tenha autonomia, para fazer ter a sua vida diária. Então a importância que é. Márcio, só rapidinho, porque 2 horas tem compromisso aqui a emissora, né? Tem muita coisa. Mas vamos tentar só. Tá. E a gente, em outra ocasião, a gente pode detalhar um pouquinho mais, assim, avançar em umas questões. Não precisa ser tudo hoje, né, como se diz. Pode ser, mas uma questão. Você falou que trabalha, né, com pessoa que é hipertenso, é diabético, tem essa questão nutricional, que você falou que tem um acompanhamento da nutricionista da Secretaria de Saúde ali, na unidade de saúde, então, que também, essa parte, porque a gente falou da água, falamos da importância da atividade física, você falou também das atividades que as pessoas fazem, o seu trabalho, o seu dia a dia, explicando a diferença, né? Mas também dessa questão das doenças também, de quem pode participar e a importância para manter, estabilizar uma situação como é o Alzheimer, o mal de Parkinson, né? Que ela não possa agravar mais, né? Que ela possa, pelo menos o básico, fazer, né? Certamente algum auxílio vai ter, mas ela pelo menos se mantém estabilizada. Então nós vamos tentar de falar Mas, por exemplo, o hipertenso, essa questão da pressão. Pressão que é prioritariamente tratar, porque é um medicamento que muita gente toma, Márcio, e diz que é o resto da vida, que nem provavelmente pressão tem que tomar. Mas atividade física, essa questão do diabetes também, quem tem problema de açúcar, depois que deu problema de açúcar, tem que seguir tomando medicamento. Mas o que atividade física vai ajudar? Muita gente tem esse problema do diabetes e do hipertenso. Beleza, então são situações que tu falou, são doenças curáveis, que hoje se tornam incuráveis por causa até da falta da informação, né? Então o que eu vou falar? A síndrome metabólica. A síndrome metabólica, Jones, é um conjunto de doenças associada pela gordura visceral. Aquela gordura que tem no abdômen. Quando tem essa gordura, mulheres, quem tem uma fita aí já média aí em cima do umbigo, 88 centímetros, mulher, 102 homens. Acima disso, tu pode vir a desenvolver a síndrome metabólica. O que é isso? Conjunto de doenças associadas. Hipertensão arterial, diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares, obesidade, dislipidemia, que é colesterol alto, pelo acúmulo de gordura visceral e pela inflamação do teu corpo. Ah, mas eu tenho um lá que é magrinho e ele tem açúcar, tem diabetes, tem colesterol alto e é magrinho. Sim, mas ele provavelmente tem um corpo inflamado pelo alimento que ele faz muitas vezes de saturados, de alimentos não saudáveis. Ele pode ter também, não quer dizer que ele não esteja. Mas se você tem acima de 88, 102 de cintura, já é um aviso. E o que acontece com a pressão arterial que tu falou? A pressão arterial ela é a pressão que o sangue exerce sobre as paredes das artérias. Ok? O que é o normal? Para a gente sempre foi 12/8. Hoje aí está uma nomenclatura que 12/8 já é um pré-hipertenso. Isso, mudou. Isso é uma controvérsia, mais tranquilo. Mas aí o que acontece? O que acontece com o sangue? O que acontece com o envelhecimento? As tuas artérias começam a envelhecer, começam a enrijecer, tu não toma água, o sangue fica mais grosso. Aí o coração começa a bombear. Aí as tuas paredes das artérias já estão quase fechando e o teu coração está bombeando. Aumentou a pressão. Se aumentou a pressão, o coração também está sendo prejudicado, é que nem o motor do carro. E o que pode acontecer? Um AVC, acidente vascular cerebral, pelo acúmulo de gordura nessas artérias,
né, devido à dislipidemia, que a gente vai falar aqui também um pouco sobre, ocasionando isso. Então, isso da pressão arterial. E diabetes tipo 2. Existem 3 tipos de diabetes: tipo 1, tipo 2 gestacional. Tipo 1 é quando tu já nasce, né, o que usa insulina. Teu pâncreas não produz insulina, e tem pessoas que o pâncreas não reconhece as células pancreáticas e mata aquela célula. Então, tu tem que usar a insulina sempre. Não vai fugir disso. O diabetes tipo 2 é diferente. Diabetes tipo 2 tu até pode ter uma carga genética, mas é 50% é teu estilo de vida. Ok? Então, tu não é dizer que tu vai ser um diabetes tipo 2, depende do teu estilo de vida. E o que acontece com o exercício físico, muitas vezes? O exercício é comparado que é melhor do que a metformina, que hoje é mais usado. Por que ele faz isso? O exercício físico precisa de energia. Tu vai tirar energia da onde? Daquele açúcar que está corrente na corrente sanguínea. Eu vou falar meio rápido assim, eu queria até falar mais sobre, detalhar como funciona, que é para as pessoas entenderem mais, né? Então, mais ou menos isso aí. O que acontece? Como o teu corpo está inflamado, não tem essa conexão. Uma historinha que eu gosto de falar sempre é que eu sou o glúteo, né, que leva o açúcar para a célula. Vamos dizer assim, eu estou num prédio de 6 andares, eu estou lá em cima do prédio, o porteiro é insulina, e eu vou pedir uma pizza. A pizza é a glicose. Eu pedi uma pizza, chegou a pizza. O porteiro interfonou para mim: ó, chegou a pizza. Mas como eu tenho essa inflamação no corpo, não chega informação para mim. Então o porteiro não conseguiu, ele me avisou, mas eu não consegui pegar, escutar. O que vai acontecer? Eu vou pedir outra pizza. O porteiro vai tentar me avisar, mandar insulina, não, a insulina não chegou, eu peço outra, daqui a pouco eu tenho um acúmulo de pizza ali na recepção, que é o acúmulo de açúcar. E o meu corpo não consegue fazer essa conexão para mandar, para melhorar os níveis de açúcar devido a essa gordura visceral que a gente tem no corpo, essa inflamação. Falamos dessa parte do diabetes e da pressão. E aí, eu já vi que já foi falado aqui, eu já entendi, uma aula que o Márcio está dando aqui, que um medo que nós temos é de ter o Alzheimer e o mal de Parkinson, ter um problema cerebral, de ter um AVC, um derrame, né? Atividade física, exercício físico, não quer dizer que tu não vai ter, mas é uma garantia, mais você tem um aliado a mais, um ingrediente a mais, para tentar prevenir que a gente não vá ter esse tal do... A única coisa, Jones, que te dá angiogênese. O que é angiogênese? São novos vasos sanguíneos. A gente cria novos vasos sanguíneos com exercício físico. Por que acontece até os 50 e poucos anos, até antes dos 55, muitas vezes dá um infarto em algumas pessoas, um AVC, morreu, tinha 30 anos, morreu o cara novo. Até os 55 anos mais ou menos, a gente não se cria essa angiogênese, a não ser somente através do exercício físico, né? A partir dos 60 já se cria esse processo natural. O que é essa angiogênese? Vamos dizer assim, hoje aqui o município tem uma rua só, tá? Se dizer, quando se cair um raio naquela rua ali, abrir um buraco, o que vai acontecer? Congestionamento de carro, ninguém vai conseguir passar. E assim é o nosso corpo. Cria-se placas de ateroma que o corpo não consegue tirar, que eu vou falar daqui um pouquinho mais sobre o HDL e o LDL. E o que acontece? O sangue chega ali e deu AVC hemorrágico. E o que o exercício faz? Ele cria novos acessos. É que nem crescem novas ruas adjacente à Avenida Jacarandá, o sangue vai chegar naquela ali que está bloqueada e vai passar pelas outras ruas para chegar onde tem que chegar. Não quer dizer que não vai te dar, mas se por acaso te dá, tu vai ter muito mais chance de não ficar com sequela e também de não morrer. Mas outra questão, coração. Se fala para praticar, tipo, o cara vai jogar um campeonato, algo valendo, tem que ter uma avaliação cardiologista. O cardiologista tem que avaliar. Como é que fica para praticar essas atividades quem tem problema de coração? Ou para ver como é que está o seu coração, né? O que você me diz? Sim, claro, sempre melhora. Geralmente chega até ali na secretaria, uma vez tinha uma senhora que ia fazer um exame se tratando de cardiologista, até comentei isso com a gente. Tem a esteira, a gente tinha os grupos, tem eletro, tem. Eu falei que ela tinha que fazer exercício físico e ela disse assim: mas eu não posso fazer porque eu operei do coração. Eu disse: não, a senhora deve. O que acontece? Lá vai eu comparar de novo com um carro. Se tu faz o motor do teu carro, Jones, tá?
Se o pneu estiver ruim, se o amortecedor estiver ruim, se a vela estiver ruim, o que vai acontecer com o motor que tu fez? Ele vai fundir de novo. E o nosso corpo, a mesma coisa. Nós temos que fortalecer o corpo para que teu coração não precise bater mais forte para suprir aquela necessidade, que nem da pressão arterial. Então tu tem que trabalhar o teu músculo, fortalecer o teu músculo para que o teu coração bata tranquilo, né? O teu motor vai andar tranquilo, ele vai andar sempre na marcha boa. Mas se tu não fortalecer, tu vai de novo fazer que o teu coração, né, não aguente também. Voltando do colesterol, o que acontece muitas vezes com o corpo informado, o HDL e o LDL? O LDL é o colesterol ruim, ele fica ruim, e o HDL é o colesterol bom. Nós temos menos HDL, nós não produzimos HDL, e não há remédio que faça aumentar o HDL. O único remédio que faz aumentar o HDL é o exercício físico. O que acontece hoje? Tu está com o corpo inflamado, tá? Tu tem gordura nas artérias. O que vai acontecer? O fígado vai chegar e dizer assim, LDL, vai lá buscar a gordura que está nas artérias, o HDL vai. E ele fica que nem um GPS estragado. Ele vai e não sabe voltar. Quem é que vai buscar ele? O HDL, que é o colesterol bom. Mas nós temos menos HDL. Então ele vai lá buscar e não consegue retirar todo o HDL, todo o LDL. Então formando as placas de ateroma naquela artéria. Tu vê a importância que tem? E voltando na questão do cerebral também, a única coisa que te aumenta agora é neurogênese, é o exercício físico. Tu cria novos neurônios, a gente perde neurônios, milhares de neurônios morrem, e a gente recupera neurônios novos com o exercício físico, com a prática do exercício físico. Imagina tu ter neurônios novos, vai ser bom ou não vai ser bom? É maravilhoso, né? Márcio, eu quero agradecer a disponibilidade de você vir conversar com os ouvintes da Bonfim. Tem 2 folhas aqui para falar ainda. A professora Lúcia aí está nos ouvindo lá nos Quilombola. Ela disse que, bom, se pudesse ter a conversa a cada 15 dias ou uma vez por mês, de trazer uns assuntos. Sim. E em algum momento, quem sabe até, se você faz a parceria de conversar com a nutricionista, quem sabe. Sim, essa parte de alimentos aí também. O que às vezes tem pessoas que têm medo, né, de ir fazer uma atividade e de comer certos alimentos, pode dar uma dor de barriga, pode dar algum problema aí, né? Então, alguns alimentos também para quando vai fazer uma caminhada, vai andar de bicicleta, né, vai fazer uma atividade lá dos projetos que o Márcio tem aí, por exemplo, depois das 2 da tarde, é depois de um almoço, às vezes o pessoal cesteia também. Então, algumas orientações também nessa parte dos alimentos. Não quer dizer que as pessoas vão deixar de comer uma carne gorda, né? De comer algo, né? Comer doce, né? Mas tem gente que gosta de botar um pouco mais de sal também. Mas são questões que a gente pode também ver de que forma pode colaborar com a comunidade, né? E evitar que tenha que tomar depois algum medicamento para pressão, né? A questão do açúcar também. E às vezes quando chega a uma certa idade, Márcio, que às vezes você se aposentou, a mulher se aposenta também ali, eu durante a minha vida não comia uma carne gorda, não comia tal coisa, e às vezes quando chega tá aposentado e não pode comer certos tipos de produto ou de alimento porque faz mal. Eu acho que são questões assim, e às vezes a pessoa chega a uma certa idade, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, né? Eu geralmente como feijão com arroz de segunda a sexta, né? E fim de semana a gente extravasa um pouco, pode comer aquele doce, a gente não vai se privar de tudo, mas é aquela coisa, o exercício 150 minutos por semana, isso é fundamental. Mas isso é um assunto vamos deixar para a gente conversar, né? Eu deixo só algum destaque, destaque final aí da tua conversa, Márcio, que certamente muita gente está nos ouvindo aí, e certamente muitas dúvidas vão surgir. E aí o pessoal até pode conversar contigo, Márcio, e combinar algum assunto, algum tema importante. O que acontece? Que seria bom e a gente traz ao longo do ano aí. Às vezes, como eu digo, eu quero que as pessoas que estão escutando sejam, eu sempre digo, os multiplicadores
de saúde, né? O que eles escutarem aqui, eles multipliquem para as outras pessoas, que só assim elas vão saber o que pode ser feito, de como e de que forma e como procurar. Então, para finalizar também, é só uns tópicos aqui, que depende, a gente na próxima vez vem e fala mais também, e da próxima vez eu quero vir falar sobre a regulação também, onde eu estou lá. E uma questão que também, Márcio, depois tu pode fazer um mapinha, eu sei que o rádio é só voz, um mapinha dos equipamentos que tem nas academias de ar livre, e um básico do equipamento, por exemplo, de cada equipamento, qual é o jeito correto de fazer a atividade. Então, isso também, porque tem academia ao ar livre, são várias que tem aqui no município, mas as pessoas, quando vê, alguns sabem, mas outros não sabem de como faz a atividade em cada equipamento que tem ali, e de tal equipamento, quem é que pode fazer aquele exercício. Então, mas aí, aí fica uma conversa específica só para isso, Márcio. Então, só para terminar aqui também essa conclusão da síndrome metabólica, que o problema de circulação também, hoje a gente vê pessoas com problemas de circulação, né, geralmente com pernas inchadas, pernas vermelhas. Por que às vezes dá aquele vermelhidão na perna inchada? Que às vezes travasa, que o sangue que desce não sobe, e ali ele rompe a parede das veias, causando o que? A úlcera varicose, aquelas feridas que são difíceis depois de tratar pela má circulação do teu corpo, pela essa inflamação. E o que acontece muitas vezes? A nossa panturrilha hoje é o segundo coração, a nossa panturrilha é uma bomba, né? Ela trabalha como uma bomba, o sangue desce, a panturrilha ela tem que fazer esse sangue voltar de novo para o resto do coração, porque senão ele vai descer e não sobe. É que nem que tem uma cacimba em casa. Como é que tu vai tirar da cacimba se tu não botar uma bomba? Antigamente botava um baldezinho e puxava, mas tu tinha que puxar. E hoje tu bota uma bomba e a água vai subir. E a nossa panturrilha, ela faz esse papel fundamental, é o segundo coração que às vezes a gente deixa de lado. Então por isso que a gente também tem que fortalecer a nossa panturrilha, que mais adiante no outro programa a gente fala. Para terminar também aqui, só então falar sobre o manejo de estresse, como tu falasse ali no caso do estresse. O que é o manejo de estresse? O que tem mais a porcentagem de câncer hoje no nosso país vem do estresse. O porquê do estresse? Isso que eu gosto de contar, que as pessoas vão entender e vão se lembrar de mim. Quando tu se estressa, a gente aumenta. Nós temos uma célula no corpo chamada natural killer. Essa célula é a nossa célula que fica nos guardiando. Se tem uma célula ruim, preguiçosa, ela vai lá e mata ela. O que acontece com o estresse? Quando tu te estressa, o cortisol, que é um hormônio que a gente tem, ele eleva. Esse cortisol elevado, ele é ruim. Como é que ele age no corpo? Cortisol elevado, ele age como uma cortina de fumaça. Tu estressou, aquela cortina de fumaça chegou no corpo. Aquela célula que está lá tentando captar as células ruins, ela não enxerga. E quando ela não enxerga, as coisas ruins, como tudo no mundo, as coisas ruins se atraem. E dali forma-se a doença. Então, se tu lembrar, se tu for te estressar, aquela cortina de fumaça, a célula natural que não vai conseguir matar a célula ruim, tu já vai pensar duas vezes, vou respirar, vou dar uma caminhada, vou escutar uma música, vou fazer algo que eu extravasa aquele estresse. Que se tu não extravasar esse estresse, o teu corpo vai sentir. Pode ser, não ser hoje, mas mais adiante ele vai sentir. Então, o papel do exercício físico nessas questões que eu falei, depois a gente vai vir novamente falar um pouco de cada um deles mais com prioridade, assim, mais detalhado, mas hoje é só um apanhado para que as pessoas mais ou menos fiquem sabendo, pelo menos se lembrar, né, de tomar água de manhã, o porquê que tem que tomar. Então já é um grande um avanço de ter vindo aqui. Então, deixar bem claro, aquelas que querem me procurar lá na Secretaria Municipal de Saúde, pela manhã eu estou ali na parte da regulação, à tarde eu estou pelo interior. Então, a princípio, amanhã, todas as manhãs eu estou ali, chega ele para conversar comigo também, né? Que aí a gente pode falar mais um pouco sobre, e também, quando eu falei das unidades básicas de saúde, que nem tu falasse ali, pessoa com outros tipos de problemas, com falta de mobilidade, que a gente possa tratar dentro da unidade de saúde. A gente vai começar lá no Palha Branca, a princípio vai ser o primeiro que a gente vai começar a tratar essas pessoas no Palha Branca. A gente está vendo já um equipamento que a gente possa levar para trabalhar, que ele possa levar nas outras unidades, para trabalhar a força com esses idosos. A gente vai trabalhar ali pela manhã com em torno de 5 ou 6 atendimentos prioritários, né, aquelas pessoas que necessitam, que não conseguem levantar,
não tem força para sentar, não tem força para se vestir, a gente trabalhar com essas pessoas. E por que na unidade de saúde? É ali que elas vão, né? É ali que está a equipe multiprofissional, ali que está nutricionista, enfermeiro, técnico, médico, psicólogo, os agentes, é ali que está, e ali a gente vai procurar. Muitas vezes o médico até pode mandar ali, tu vai lá ali no centro de evento que tem uma atividade, ele não vai, tem uns que não vão, mas se tu fizer dentro da unidade de saúde, que é ali que ele está, e futuramente, se Deus quiser, a gente vai ampliar isso, ter um em cada profissional nessas unidades de saúde, para atender essas pessoas, que hoje tem muito pessoas com sarcopenia no município, com falta de força, que estão quase acamados, ou se não acamar, vão se acamar, que depois vai ser pior para esse paciente. A cada dia acamado, tu perde em torno de 2 a 5% de músculo. Se tu não tem músculo, tu vai perder o que já não tem. Então, essa é a questão que a gente está trabalhando ali junto com a secretária, com a Silvia, para que a gente possa enfatizar mais, né, as pessoas com sarcopenia, que é a falta de força. Quem tem aí já procura unidade de saúde, de repente, para conversar, ou me procure para a gente já trocar uma ideia. Aqueles que têm algum idoso em casa que está com a caminhada arrastada, né? Ele está velho. Não, ele não está velho, ele está fraco, né? Então a gente tem que tratar essas pessoas para dar pelo menos qualidade de vida, que hoje a gente está vivendo mais e a gente quer viver melhor, a gente quer viver bem, né? Então a gente agradece o Márcio Zanetti, servidor da Secretaria de Saúde, que falou aqui na programação da Bonfim FM, falando do projeto Viva Mais, Mais Viva Bem. Outra ocasião a gente agenda com o Márcio aí, quem sabe a gente consegue uma vez por mês. Vamos tentar limitar uma conversa mais rápida aí, pegando algum assunto, cada vez pode pegar um assunto específico, Márcio, 1 ou 2 assuntos. Sim. Em 15 a 20 minutos aí a gente vai ser de grande valia, para que a comunidade saiba, diminua medicamentos, diminua dores, problemas, e as pessoas fiquem mais tranquilas que, vou chegar na terceira idade e vou chegar bem, para poder viver mais. E é isso aí, Márcio, então valeu, agradeço a disponibilidade também da Prefeitura, da Secretaria de Saúde ali, disponibilidade de você vir também na emissora e de conversar abertamente, falar. E aos demais profissionais também da área da saúde também, que se precisarem, quiserem também falar das suas atividades, mas fica estendido o espaço aqui da rádio. Então eu te agradeço, Jones, pelo espaço, né? Para sempre levar esse conhecimento para as pessoas. Agradecer toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social aqui do nosso município também, que tem grande importância em todas as suas esferas aqui, dentro do seu trabalho. E que é a importância, né, dessa questão do envelhecimento e o envelhecimento saudável. É isso que a gente preza, é isso que a gente quer, que dá autonomia e independência para os nossos idosos viver mais, mas viver bem. Entrevista então realizada na Bonfim FM nesta tarde de quinta-feira, 29 de janeiro.